Fala pessoal, beleza? Boa noite. Estudo de hoje, né, pessoal? Dia 4/11, mini índice, contexto e movimentação do preço. A gente já tenta fazer algumas projeções, né, e estudos para amanhã, tá? A gente já pensa em algumas ideias também. E a gente conversa um pouco, né, sobre melhores trades do dia. Aqui, né, pessoal, e ainda das marcações, né, do estudo que a gente deixou ali para o final de semana, a gente havia apontado, né, essa possibilidade de wedge, bem como essa, né, possibilidade de canal, né, mais amplo. E aqui a gente tinha a barra de rompimento, né, e não a barra de continuidade. A barra de continuidade ela nega, né, a barra 215 ela nega, né, o rompimento, né, você tem um fechamento, né, abaixo dessa possibilidade, né, de canal aqui que o mercado, né, iniciou, né, nessa fase aqui, né, de movimentação de baixa. E aqui, quanto às últimas três puxadas, né, a gente também poderia fazer isso daqui, que foi uma das marcações que a gente fez. Menos vezes você vai ver isso daqui, tá? O mercado fazer essa reação, né, mais climática, né, como ele fez no dia de hoje. Mais vezes você vai ganhar dinheiro administrando uma certa lateralidade, né, ao invés de ter, né, toda essa reversão que teve no dia de hoje. E aí a gente vai conversando, né, sobre um pouco sobre isso. Aqui você estava, né, dentro daquilo que a gente falou ainda no estudo de final de semana, é sobre realizar lucro, né, sobre você ver o preço, por exemplo, muito afastado das médias, né, mesmo, né, contra um excelente micro canal, às vezes não é tão interessante a gente estar vendendo tão baixo, né? Digamos que isso aqui fosse os 5 minutos. Claro que aqui você precisa, né, trabalhar todas as possibilidades de projeção, né? Aqui no caso ele já cumpriu, né, várias delas. Você tem aqui um pivô mais amplo, né? O mercado já havia cumprido, né, alguns pontos. Quando o mercado cumpre alvos, né, vendidos deixam de vender, né? Lembra da lógica desse estudo que a gente acabou de fazer, né? O mercado ele tende a andar para essas regiões de maior negociação. E aqui, né, vendidos já estavam bastante confortáveis. Aqui a gente teve, né, nos 60 minutos, o mercado desenvolvendo já um micro canal de alta. Então aqui você tem um micro canal de alta de nível, né, com nível de excelência. O fato, né, de ter tido essa volta em V aqui, ó, no mercado tinha, né, exatamente um excelente microcanal, e a gente teve um outro excelente microcanal, mais forte ainda do que o anterior. Por que ele é mais forte que o anterior, Luciano? Porque ele precisou de menos barras, tá? Lembra daquilo que a gente conversou sobre analisar o tamanho das barras? Ele precisou de menos barras, né, para chegar na nova máxima. Então, para amanhã, a gente já vai trabalhar bastante a ideia de compra, né? Por que a gente vai trabalhar a ideia de compra, Luciano? Porque ele fez uma volta em V. E é menos comum o mercado fazer uma outra volta em V, tá? É menos comum. Então o mercado pode ainda, né, dentro de pensamentos para ideias de amanhã, claro que ele precisa nos dar, né, essas razões, a gente já pode trabalhar algumas projeções de alvo. A primeira projeção de alvo seria a da volta em V, mas seria um alvo ali, ó, a cerca de 1.200 pontos acima. Isso é a possibilidade de um alvo provável. Aqui a gente também vai acabar observando, né, uma movimentação de uma, de duas, né, do mercado fazendo três puxadas, ele confirmando, né, esse rompimento. Isso aqui pode vir tardio, né, pessoal? Se o mercado se prolonga mais a fazer essa movimentação, às vezes não chega a ser um rompimento dessa movimentação, mas se ele romper, né, você tem uma movimentação de uma, duas, três puxadas, você teria perna um, perna 2. E aí a gente trabalha, né, a projeção, tá, desse segundo alvo aqui, certo? Deixa eu só marcar aqui esse primeiro alvo, né? Porque aí eu não preciso refazer isso daqui depois. Esse primeiro alvo acaba sendo um alvo de boa probabilidade, tá? Como eu falei, menos vezes a gente vai pensar em trabalhar essa movimentação, por exemplo, descida em microcanal, mercado subindo em microcanal, ele vai descer em microcanal, é mais difícil da gente ver essa possibilidade. Então, para amanhã, né, se tivermos boas razões, é claro que a gente vai trabalhar mais na ponta compradora. E aí, se tiver o rompimento dessa movimentação, né, ele pode ter perna um, perna 2. E aí você teria a projeção desse pivô aqui como alvo de boa probabilidade aqui também para cima. Tá? Primeiro alvo é melhor a probabilidade. Pode não ser exatamente amanhã, pode não ser exatamente amanhã. Essa movimentação pode continuar, né? Mais dia, a gente está falando dos 60 minutos. E a projeção completa, né, de onde o preço está agora, seria de 2.260 pontos, né, para o mercado alcançar esse segundo alvo. Mas esse segundo alvo é um alvo provável. Esse primeiro aqui é muito mais provável ainda, tá? Então, a princípio, se tivermos boas razões, a gente vai trabalhar na ponta compradora. Dentro daquele estudo que a gente tem aqui no canal, né, pessoal, a gente falou sobre voltas em V.
Esse padrão de volta em V aqui, ele é raro. Ele é o que acontece menos. Qual que é o padrão que acontece mais, Luciano? O mercado inicia uma fase forte, mas ele retoma num pullback, deixando um fundo mais alto para depois voltar para cumprir, né, essa movimentação aqui completa da volta em V. Então ele falha em algum ponto antes e retoma para depois ir até lá. Algumas vezes ele vem próximo, né, dessa movimentação, depois ele retoma. Muitas vezes ele fecha um gap aberto, né, para depois ter a retomada. Esse gap aberto, né, ele é um bom preço, né, para movimentação para um ponto de pullback. E isso seria a movimentação mais comum antes do preço chegar a fazer essa nova máxima, que seria concluir a volta em V. Ele já concluiu a volta em V. Então aqui ele já vem tentando, né, na verdade, um rompimento. E o fato dele concluir a volta em V, né, dele conseguir fazer a nova máxima, já nos leva a pensar muito mais a trabalhar na ponta compradora. Devido àquilo que a gente falou, o mercado não fica fazendo. Isso daqui não é lateralidade, né, pessoal? Isso aqui não é ciclo de lateralidade. Isso aqui é ciclo, né, de microcanal, ciclo de microcanal. A lateralidade ela é composta por dojis, por barras sobrepostas, né, o equilíbrio, né, dos lados, né, gaps predominantemente sendo fechados, né, aqui não. Aqui a gente tem, né, movimentação com gaps abertos, né, a gente tem esse gap aqui ó, permanecendo aberto, né, se a gente visualiza, né, essa movimentação ela vem até a mínima dessa barra, aqui você tem outro gap, aqui você tem outro gap, né, que ficou aqui, ó. Então você vê que essa movimentação teve realmente predomínio, né, dos compradores, ou seja, não é um mercado bilateral, é um mercado, né, forte, né, aos comprados. Os compradores fortes, né, passaram a atuar a partir desse ponto. Então aqui tem pelo menos a possibilidade, a princípio, né, como boa probabilidade dele pagar essa projeção do primeiro alvo. Segundo alvo, né, aí a gente já tem que ir analisando um pouco mais, tá bom? É... Luciano, aqui também, né, vamos dar uma olhada. Aqui também chegou a ser tendência, né, chegou a 24 fechamentos. Só que é um microcanal, né, pessoal? A venda de L1, ela pode não ser a melhor das vendas. Pode ter uma venda de L2 e ele fazer ainda algum tipo de correção breve? Pode, né? Aqui a gente está observando, né, os dois lados. Quando a gente tem um micro canal, a gente começa a dar atenção a ambas as movimentações. As perdas de mínimas, né, no caso aqui por ter sido tendência antes, né, seria uma venda aqui de L1, a ativação só foi aqui na B6, né, e uma venda de L2 se o mercado perdesse mínimo. Quando um bom setup falha, né, pessoal? Digamos que a gente tem aqui ó, a venda de L2, né, e digamos que tem uma outside. Quando um bom setup falha, um setup vindo de uma tendência que mais vezes gera lateralidade, e ele retoma de imediato, mais vezes essa movimentação tem premissa, né, de duas pernas de alta. Tá? Foi o que acabou acontecendo no 15. Eu acabei até fazendo um trade ainda no 15 minutos, né, pelo celular, não conduzindo muita movimentação, mas acabou sendo um trade, né, relativamente interessante, porque falhou um bom setup. E falhou um bom setup de imediato, né, que foi a própria venda de L1 do 15 minutos. Também falhou a movimentação dos 5 minutos, né, mas a falha dos 5 minutos ainda não era um microcanal, então ainda não tinha um ciclo, né, claro para atuar exatamente como no 15. Então aqui a gente tem, né, essa movimentação com uma melhor predisposição para compra. O Luciano, ele faz o gap de média aqui, a venda de L2, né, ele corrige um pouco. Ponto da POC, né, pessoal, acaba sendo um ponto de atenção, a gente pode encontrar compradores aqui de novo, né, e o mercado retomar. Esse alvo aqui, né, acaba sendo uma boa possibilidade para a gente estar pensando nele durante o dia de amanhã, tá? Como eu falei, bem menos vezes, né, você vai conseguir visualizar. Volte e faça backtest, né? Veja se você consegue encontrar ciclo de micro canal, mercado voltando, né? É bem raro realmente isso daqui acontecer, tá? Não é impossível, mas muito raro, tá? Você consegue fazer um backtest de 100 dias e não ficar encontrando isso daqui. É, M15, né, pessoal? Excelente tendência. Mercado abre cumprindo o gap de média, né, pessoal? Com a própria B1, né? A barra 1 do dia já faz o gap de média. Barra extremamente forte. Depois disso daqui, pessoal, a gente tem barra 2, né? Isso forma um impulso de alta, né? As duas barras têm fechamento acima, a segunda barra tem fechamento acima da barra anterior. B3, um doji, né? Que razoavelmente uma barra de dúvida. Essa barra de dúvida, né? Ela teoricamente, né, poderia até mesmo trazer o mercado a vendedores, né, trazer vendas ali, né, porque ela é uma barra de dúvida no impulso de alta. Mas vejam que, ao invés disso, né, o mercado acabou não tendo perda de mínima. Né? O mercado, ao invés de perder mínima, ele continuou a sua movimentação, né, numa fase bastante forte. E isso daqui a gente chama de microcanal. Então, da barra 1 até a barra 5, o mercado fez um microcanal de alta, onde todas as máximas ó, são acima das máximas anteriores. E a maioria dos fechamentos, né, são acima dos fechamentos das barras anteriores. Então aqui a gente tinha um impulso de alta. Lembram que a gente falou que muitas vezes as primeiras barras do dia determinam, né, como que vai ser a tendência?
E aí, no caso aqui, claro, a gente tinha esse setup de venda, uma venda de L1, só que você venderia L1 contra um microcanal. Normalmente nessa venda a gente deixa de fazer, porque ela é um tanto quanto mais arriscada. Se a gente fosse vender, fazer essa venda, a gente poderia vender uma L3. Quando a gente tem um ciclo extremo, né, pessoal? Sempre que a gente tem um ciclo, o mercado apresentando um ciclo extremo, a gente evita a venda de L1. Se você quer vender L1, você vai ter que vender ela alta, num ponto estratégico. O problema é que aqui não tinha pivô, né, desenhado aqui para você fazer essa movimentação. O mercado desceu num canal estreito, não ficou desenhado, né, aqui bons pivôs para essa movimentação desse dia. Então não daria para você estar pegando bons alvos, né? Você não vê isso daqui, fica difícil realmente de você traçar algum pivô nessa movimentação de canal estreito aqui do 15 minutos. E aí, né, o mercado acabou falhando a venda da L1 do gap de média. Quando um bom setup falha, né, pessoal, de maneira imediata, ó, veja que ela já fecha aqui acima. Você tem aqui a falha da L1 e você tem a falha da L1 do gap de média, né, que é essa primeira barra que abre aqui em cima. Você tem as duas primeiras barras aqui completas ou acima da média móvel de 20. E aqui seria a venda de L1 do gap de média, que falhou. Quando essa movimentação falha, né, pessoal, a gente espera que o mercado nos dê pelo menos duas pernas de alta, que falhou aqui de maneira imediata, tanto pela falha da L1 do gap de média, né, quanto pela própria falha, né, da L1 do microcanal. E aí o mercado apresenta perna 1, tá máxima até aqui, porque aqui desenvolveu uma correção, teve uma perda de mínimo. E aí quando o mercado volta, né, para a movimentação de alta, ó, ele teve uma perna 2 que veio basicamente aqui praticamente na máxima do dia, né, pessoal? Já que a segunda perda de mínima, né, ou seja, onde finaliza a segunda perna, é onde você tem a segunda correção, é a segunda perda de mínima. Então, o mercado, né, dentro desse setup, dentro do 15 minutos, ele fez essa movimentação relativamente, né, em canal estreito, né, a partir da primeira correção até, né, o final da segunda perna. Depois disso daqui, né, ele acabou apresentando uma correção, né, uma correção de duas pernas, ó, renovação de massa. Depois aqui uma nova perda de mínima, né, uma renovação aqui, né, no caso de uma pequena correção, né, até a média móvel de 20 em duas pernas, né, e aqui ele acaba retomando, né, essa movimentação. Tá? É, a gente tem agora uma tendência de alta. Ah, Luciano, a gente vai trabalhar diferente aqui, que ele pode ter o gap de média aqui embaixo e retomar essa tendência? Não, a gente vai trabalhar da mesma maneira. A gente vai tentar, né, no caso dele abrir com gap de baixa, ele abre fazendo um gap de média. Ou seja, você está vendo aqui que você tem 38 fechamentos acima da MM20. Então, se eu tenho 38 fechamentos, eu tenho uma tendência de alta. É mais comum de você ver ele reverter essa tendência já com gap de baixo, igual aconteceu que não. Isso é o bem menos comum. Né? Então, se isso é o menos comum, eu ganho mais dinheiro mais vezes trabalhando aqui a compra, por exemplo, do próprio gap de média, para vir fazer um teste da máxima da tendência. E agora a gente tem aquelas projeções de alvo acima, né? Dar aquela volta em V que o mercado já concluiu. Então a gente vai trabalhar um pouco mais na ponta compradora, exceto, né, pessoal, se o mercado, opa, Luciano, o mercado apresentou um bom impulso, né, de duas, três barras de baixa. A gente vai ter que ver uma quarta, que seria a gente ver se o mercado consegue formar um micro canal de baixa. Então, ao invés, lógico que um bom impulso de duas barras nos leva a pensar em vender correções, até pelo menos a formação do próprio gap de média, né, no caso. Depois do gap de média eu não posso mais estar vendendo, né, porque eu tenho um setup de compra ativado, né, com o gap de média, então eu tenho que estar buscando razões para comprar, nem que seja no micro. Tá? Então, aqui a gente tem uma boa tendência, a gente tem aquela questão dos alvos ali acima, tá? E aí a gente fica de olho nisso. Então hoje a leitura mais clara ficaria aqui pelo próprio M15, microcanal, falha de L1, falha da venda de L1 do gap de média, venda de L2 do gap de média também não teve sucesso algum, e teve também, né, uma própria falha de L2, né, na barra seguinte aqui. Lembram que a falha, né, ela precisa ser na barra atual ou na barra seguinte. E aí aqui você ainda teria a premissa de duas pernas. Foi cumprida? Não, só teve uma perna, tá? Então, da primeira premissa, correto, cumpriu as duas pernas, da segunda premissa, teve apenas uma perna, tá bom? E eu acabei comprando o fechamento dessa barra, né, pensando, pelo menos, né, no mercado pagar a projeção, ó, de terceiro alvo dessa barra inteira aqui. Não estava pensando em muita movimentação, né, era só para fazer realmente um pequeno scalp aqui, e ele acabou pagando, né? Normalmente a gente usa o segundo alvo dessa barra, né, a gente usa isso aqui, ó. Como o mercado estava muito próximo já dessa movimentação, né, dava para acabar estendendo isso daqui, né, até porque ele tinha falhado e a gente tinha premissa de duas pernas. Então a ideia era que também, né, por exemplo, quando tivesse uma perda de mínima, seria o final da perna 2. Isso finalizaria, né, concluiria o nosso setup, né, que falhou. Então a falha de L1, falha do próprio gap de médio. Aqui depois teve uma falha de L2. Né, e quando falhou também a L2, né, isso daqui possibilitou, né,
projetar um pouco mais essa movimentação. Não foi um grande trade, né, pessoal? Mas era um trade que dava para fazer ali pela rua por conta do ciclo. M5, extrema tendência, né? Você vê que isso daqui chama-se, né, microcanal. Você não opera contra um microcanal. A gente já falou, né, de que quando o mercado ele está em um ciclo, né, onde você tem o predomínio, né, pessoal, a gente falou um pouco sobre isso nesse final de semana. Você tem o predomínio de barras de alta, isso indica que os compradores estão fortes e não os vendedores. Então, se você tem um predomínio de barras de alta, veja só uma. Vejam que o mercado não conseguia, né, nem mesmo a tentativa de um ciclo de barras de alta, de baixa. Veja que quando eles conseguiram isso daqui foi quando o mercado apresentou uma pequena correção, uma correção um pouco mais profunda. Então, isso daqui, ó, você chama de canal estreito de alta. Por que canal estreito? Porque realmente a movimentação se delimita de maneira muito estreita, né? Você não vê aquela ampla participação, né, que é como um canal amplo, onde tem compradores e vendedores atuando de maneira um pouco mais clara, né? Aqui não, aqui a movimentação, ó, vendedores conseguiam uma barra, logo na sequência a barra seguinte já era retomada. Vendedores conseguiam uma barra, a barra seguinte era uma barra de pausa, um doji. Vendedores uma barra retomada, uma barra retomada praticamente na própria barra, né? Ela já é uma barra de reversão, porque ela fecha acima de 50% do seu corpo. Depois aqui duas barras, depois um doji, uma barra, doji, 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 doji. Então você vê que tem um predomínio, né, dos compradores nessa movimentação. Pelo menos, né, até ele conseguir concluir aquela volta em V ali completa, né, do dia anterior. Depois disso daqui, Luciano, quando ele finalmente apresentou um ciclo diferente, ó, vejam a ideia do ciclo, né? O que é isso daqui, pessoal? Isso aqui é um microcanal, certo? Eu tenho um microcanal de baixa. Isso daqui é um impulso de baixa. Esse impulso de baixa poderia levar os vendedores, né, a ter pelo menos mais uma perna. Eles conseguiram mais duas pernas, né, aqui, ó. Você teve o final dessa movimentação, aqui uma segunda movimentação. Então você teve uma movimentação de perna 1, perna 2, perna 3. Após três puxadas, né, pessoal, a gente evita continuar vendendo, principalmente depois de você ter um impulso tão grande quanto esse. Mais vezes, né, você vai trabalhar a possibilidade da compra. Aqui você teve, né, a possibilidade de ver essa movimentação como um gap de média, porque se tornou tendência, né? Você teve um gap de uma barra aqui. Posteriormente, você teve um gap de duas barras, né, aqui, tá? A gente precisa dar um pouquinho de zoom, né, pessoal, para visualizar aqui. É aqui exatamente, né? Então você teve um gap de duas barras aqui. Aqui você teve uma entrada de H1, aqui você teve uma entrada de H2. Aqui foi uma wedge, né, exatamente uma wedge, e uma wedge com fundo duplo exato. Aqui seria uma entrada de H3, né? Tá? E depois aqui uma entrada de H4. Mas vejam que depois disso daqui a venda já não foi mais tão positiva, né, quanto a compra, né? Depois que você viu a movimentação de três puxadas. Então a venda deixou de ser positiva. Aqui, né, a favor do ciclo, ela ainda chegou a pagar uma movimentação de uma, duas, três puxadas e um fundo duplo exato, uma wedge com um fundo duplo. Depois disso daqui, o mercado apresentou um padrão de reversão. Tá? Mesmo ele fazendo outro padrão de três puxadas, né, aqui que você pôde visualizar, o mercado acabou ainda levando o mercado a uma movimentação de alta. Quando ele chega nessa fase de lateralidade, né, a gente já repete isso daqui um pouco, muitas vezes ele volta para buscar essas regiões de POC. Elas acabam sendo bons magnetos quando você não tem outros grandes bons magnetos. Aqui também havia, né, junto com esse magneto, olha, esse gap aberto. Fase mais lateral. Essa movimentação se parece muito, né, com o cup handle, né, se a gente olha ela ali, por exemplo, no 15 minutos, né, ela se parece muito com o cup handle. O rompimento de um cup handle, né, paga 100% de sua projeção. Então seria 100% desse movimento projetado aqui, né, como um alvo primário para essa movimentação. Tá? Então a gente tem que visualizar o que a gente vai ter de movimentação, mas se a gente tiver um bom gap de alta, a gente pode trabalhar essas projeções, primeiro, segundo, terceiro alvo, e ver, né, se esses alvos eles estão próximos, né, de movimentos de tempos gráficos, né, um pouco maiores. Como falei, né, um alvo que a gente vai trabalhar provavelmente no dia de amanhã, a não ser que o mercado realmente, né, nos dê um ciclo muito bom, né, aos vendedores ali que consiga nos convencer, né, de que essa movimentação ela é mais favorável, né, no caso aos vendedores, né, seria 133.253, que é próximo provavelmente do terceiro alvo desse pivô aqui, ó, tá? É basicamente o mesmo ponto, né, pessoal? Deixa eu só ajustar aqui para não ficar aqui, ó. Basicamente o mesmo ponto, 133.240, né, ali, razoavelmente, né, você teria a junção ali de duas possibilidades de alvo, né? Então seria
no caso desse rompimento, né, a gente tentar essa projeção aqui, porque ela é a projeção da volta em V. Pelo menos o primeiro alvo seria de alta probabilidade, beleza? Então, para o estudo de hoje era isso, pessoal. Valeu. Uma boa noite para vocês. Amanhã a gente tá operando junto ali. Valeu. Forte abraço, até mais.